Nos apresentamos a Ti, temos nos apresentado aqui coletivamente, nos instantes de silêncio, nas movimentações que temos feito aqui, nos apresentando juntos aqui para Te servir, ó Deus, para Te buscar, para Te adorar e para honrar o Teu nome. É o nosso desejo mesmo, Senhor, que a nossa congregação, que a nossa reunião seja agradável a Ti. Falemos nossas as palavras do salmista Davi, quando ele diz que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante do Senhor. É o nosso desejo mesmo, Senhor, que o que fazemos, o que pensamos, o que falamos, honre o Senhor e Te agrade. Agora, Deus, que nós juntos aqui abriremos a Tua palavra e vamos refletir, buscar na Tua palavra, entender o Teu querer e ouvir a Tua voz, tanto coletivamente como dentro dos nossos corações. Nós queremos Te pedir, Senhor bendito, que as nossas vidas sejam influenciadas decisivamente pela Tua palavra. O Senhor sabe por que estamos aqui. Outras pessoas que estiveram pela manhã não estão conosco, mas nós estamos aqui, Senhor. Portanto, nós cremos que nesse momento o Senhor tem algo particular para trazer para nós. Ao longo de todo esse culto, o Senhor tem falado aos nossos corações. E agora, abrindo Tua palavra, nós entendemos que o Senhor tem algo a trazer para as nossas vidas. Todos nós que estamos aqui somos profundamente necessitados. Eu, os meus irmãos, minhas irmãs, somos necessitados da condução, da Tua mão poderosa, da Tua orientação sábia e também da Tua intervenção muito intensa dentro da nossa vida. Embora nós sejamos Teus servos e Tuas servas, temos muito em nós que precisa ser corrigido, que precisa ser mudado. Como diz aquele cântico, Senhor, que várias vezes cantamos a Ti, nós sabemos que tudo que há dentro de nós necessita ser mudado, Senhor, porque nós precisamos ser moldados para parecer mais contigo. Ó Deus, que agora, juntos aqui, recebendo Tua palavra, nossos corações sejam transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, que ouvindo e rodeando o Senhor, assentados aos Teus pés, Senhor, nós possamos ouvir a Tua palavra como o Senhor falando a nós, não como um homem falando, mas como o Senhor falando para os nossos corações. Ajuda a todos nós a percebermos a Tua voz, falando na Tua palavra, trazendo a nós vida e a mudança que é necessária. Ó Deus, seja misericordioso conosco. E também, Deus, na medida em que o Senhor muda os nossos corações, honra o Teu nome, glorifica o Teu nome nas nossas vidas, para que nossas vidas possam refletir a Tua beleza, a Tua graça e aquilo que o Senhor deseja fazer nas vidas em geral. Que nossas vidas sejam moldadas à Tua semelhança, para que através do nosso testemunho outras vidas possam ser atraídas para Jesus Cristo. E assim o Teu Santo Evangelho possa fazer mudanças em nós e através de nós nas vidas das pessoas que nós amamos e que queremos nos relacionar. Pedimos isso porque sabemos que esse é o alvo da nossa vida. Essa é a razão pela qual o Senhor nos chamou, nos fez Teus filhos e Tuas filhas. E nós pedimos que seja assim hoje, nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aqui seja a glória na unidade do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Nossa temática, corações saudáveis, já é a primeira página do nosso boletim. Prevenindo as enfermidades dos relacionamentos, embora maio seja mês da família. Quando a gente fala de relacionamentos, nós não estamos falando só dos relacionamentos dentro da família. Nós estamos falando da necessidade de nós moldarmos o nosso coração, de cuidarmos do nosso coração, para que em todas as esferas dos nossos relacionamentos nós possamos construir vidas sadias. E hoje nós vamos ver, estamos traçando uma série de paralelos entre os problemas cardíacos e os problemas espirituais. Porque coração fala de emoção e as coisas que estão dentro da nossa alma, dentro das nossas emoções, influenciam decisivamente na maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. Então nós escolhemos fazer esses paralelos, porque aquele versículo de Provérbios 4, 23, ele nos orienta a fazer isso. Você se lembra qual o versículo de Provérbios 4, 23? Lembra? Em memória? Sobretudo, acima de tudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é exatamente dentro da nossa individualidade. E quando a Bíblia fala de coração, naturalmente não está falando desse órgão pulsátil, né? da bomba cardíaca. Ele está falando da sede das decisões.
Na ciência moderna, nós diríamos mais ou menos assim: acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu cérebro, porque ele procede as fontes da vida. Enfim, não importa qual seja o órgão. Eu estava conversando com o missionário André Aureliano há um tempo atrás, e ele diz que na cultura que ele trabalhou no meio das comunidades indígenas do Amazonas, ele diz que o órgão que na nossa cultura, na ciência moderna, corresponde ao cérebro, na cultura antiga, representa o coração, na cultura dessa comunidade indígena é a barriga. A barriga. Então, independente da descrição que se faz, a gente entende que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da sede das nossas decisões, a nossa psicologia, enfim, as nossas emoções como um todo. Nós chamamos o coração porque é a expressão que a Bíblia traz, e curiosamente existem essas relações interessantes. O tema de hoje você deve ter visto no seu boletim, dentre as enfermidades que nós estamos descrevendo, fazendo um paralelo. A de hoje, qual é? É parada cardíaca. Hoje o assunto é parada cardíaca. Parada cardíaca é uma situação de emergência que pode levar à morte rápida, se não tomar providências urgentes, decisivas, focais, diretas, claras, agudas, objetivas. Quando você, por exemplo, acredito que vários dentre nós aqui tratamos de hipertensão. Quantos aqui tratam de hipertensão? Olha, levanta a mão, sem então eu acho que eu ainda não trato de hipertensão. Eu trato de colesterol, né? Eu tomo remédio para colesterol. Não, contra ele, né? Contra o colesterol. Então, se você é hipertenso, você tem que ser tratado ao longo da sua vida, e tem que ser mesmo, com diversas providências. Mas a questão da parada cardíaca é crônica. Não é uma questão de cuidados que você vai tomando aos poucos, não. Nessa situação, o coração está gravemente comprometido e para de bater mesmo. Agora, o interessante é que a parada cardíaca, ela, embora aconteça rapidamente, ela é precedida de alguns sintomas, né? Problemas de respiração, forte no peito, na cabeça, palpitações, enfim. Ela tem um quadro, mas ela tem uma evolução rápida. O que causa a parada cardíaca? Ela acontece muitas vezes pessoas com problemas já cardíacos pré-existentes, inclusive os sintomas que nós falamos nos últimos domingos, nos domingos desse mês: arritmia cardíaca, hipertensão, insuficiência cardíaca, alguém que já tem tido história de infarto com alguma parte do coração comprometido com insuficiência cardíaca. Então, esses sintomas que nós já fizemos, os paralelos ao longo desses domingos, lembrando que para cada uma dessas questões nós estamos falando de uma situação que se vive nos relacionamentos. Quando se falou de arritmia, se falou das diferenças de temperamento, dos descompassos entre as pessoas. Quando se falou de hipertensão, se falou do temperamento, daquela tendência de sermos explosivos, intolerantes, e a maneira como nós até mesmo usamos as nossas palavras. Quando se falou de insuficiência cardíaca, nós falamos da dificuldade que se tem de se expressar afeto, de se deixar claro a estima que se tem pelo outro, ou seja, aquela história de que eu gosto, não sei falar, não sei falar. Então, muitas vezes sofremos dessa insuficiência cardíaca relacional, expressamos o nosso amor, a nossa apreciação. Domingo passado, o pastor Ivo falou sobre infarto. Então, o infarto é a interrupção da irrigação do músculo cardíaco, e o paralelo foi com o perdão, o entupimento da liberação de perdão, que causa esses problemas sérios. E hoje nós estamos falando de parada cardíaca. Então, a parada cardíaca, ela pode acontecer em pessoas que têm esses problemas. Portanto, se você tem na sua própria vida percebido de deficiências nos seus relacionamentos, cuide-se muito, para que o seu relacionamento não chegue a um estado de parada cardíaca. Ou então, pode acontecer também com pessoas com hábitos de vida pouco saudáveis.
Parada cardíaca, mesmo que a pessoa não tenha um histórico cardíaco, se ela desenvolve hábitos de vida pouco saudáveis, ela está se sujeitando a isso. E também acontece na vida espiritual. Os relacionamentos, eles vão se tornando cronicamente problemáticos na medida em que nós temos hábitos espirituais pouco saudáveis, ou não temos hábitos espirituais saudáveis. No nosso dia a dia estamos longe de Cristo. Na igreja a gente vem bonitinho, nós estamos aqui no domingo, trazemos as nossas ofertas, cantamos, participamos, às vezes lideramos. Na nossa vida religiosa, na igreja, bonitinho, maravilha. Olha pra gente, tem uma imagem. Mas no nosso dia a dia não investimos a dedicação das nossas vidas, dos nossos corações, no dia a dia, em buscarmos verdadeiramente a Cristo. Deixamos tudo para o domingo, acumulamos tudo para o domingo, e precisamos lembrar que quem não vive com Cristo ao longo da semana, não vive com Cristo no domingo. Vive com a igreja. Com Cristo não. Com Cristo não. Então, quando nós não temos hábitos espirituais sadios no nosso dia a dia, nós estamos nos arriscando com toda a aparência de religiosidade, de igreja, com toda uma expressão bem antiga, com toda a santimônia. Santimônia é uma palavra antiga mesmo, né? Essa cerimônia santa, essa aparência de santidade, nós estamos nos sujeitando aos nossos relacionamentos, vivemos paradas cardíacas. O que é necessário? Antes disso, embora a parada cardíaca, ou seja, a deterioração dos relacionamentos aconteça com pessoas que já têm dificuldades prévias no relacionamento, ou então pessoas que não têm uma vida espiritual saudável, curiosamente a parada cardíaca também pode acontecer com pessoas que não apresentam um histórico de problemas cardíacos. Hoje eu estava lendo uma reportagem na internet de um rapaz, um jogador de futebol argentino de 20 anos, que sem saber, passou mal na semana passada e morreu nessa semana. Teve um mal súbito em campo. Um atleta. O que acontece é que às vezes, quando as pessoas se acham atléticas, costumam não observar o que está acontecendo por detrás dos bastidores da sua saúde. E às vezes nós, que julgamos tão crentes, descuidamos de áreas da nossa saúde espiritual, e mesmo que sejamos cristãos verdadeiros e sinceros, se nós descuidamos, estamos arriscados a ter um mal súbito nos nossos relacionamentos. Ao excesso de autoconfiança espiritual também causa isso. Também causa essa possibilidade de deterioração dos relacionamentos. O tratamento da parada cardíaca é fazer o coração voltar a bater o mais rápido possível. E quando o coração volta a bater, é preciso fazer exames que evidenciam onde está o problema, o que causou a parada cardíaca, para que se possa evitar uma nova parada cardíaca. É preciso tratar das nossas vidas quando vivemos situações críticas nos nossos relacionamentos. Onde é que isso se aplica nas nossas vidas espirituais? Como é que isso se articula com a nossa experiência pessoal? Vamos para a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus nos fala sobre isso. Há 2 domingos atrás, nós lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 16 para frente. Hoje nós vamos ler no mesmo capítulo, os versículos anteriores. 1 João, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Queria que nós lêssemos do versículo 11 até o versículo 15. 1 João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Vamos alternar nessa leitura? São poucos versículos, são só 5 versículos. Eu leio os ímpares, vocês leem os pares, e o 15 a gente lê junto. Ok? Todos acharam? 1 João 3, de 11 a 15.
tem o começo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão, e que Deus assassinou, porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Juntos? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por favor, não feche a Bíblia não. Fique com a Bíblia aberta. E eu queria enfatizar um versículo desse grupo que nós lemos, que é o versículo 14. Versículo 14. Se você leu esse versículo, eu queria que nós lêssemos juntos de novo esse versículo 14. Vamos lá? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ora, quando se fala de parada cardíaca, a gente está falando de um limiar de morte, de uma região, de um momento em que se está no limiar da morte. Não é a morte completa, mas é um tipo de morte mesmo. Vai levar à morte definitiva se não houver a ressuscitação o mais rapidamente possível. Mas uma coisa interessante que nesse versículo especificamente é que João diz que nós podemos identificar se nós estamos espiritualmente vivos ou mortos pelas qualidades dos nossos relacionamentos. É uma coisa surpreendente, porque geralmente a gente se avalia se a gente é crente, ou se a gente está vivo espiritualmente, ou se nós somos descrentes, mortos espiritualmente, com outros critérios. Geralmente nós avaliamos, que ninguém avalia a vida do outro, né? Que ninguém avalia a vida do outro, a gente só avalia a nossa própria vida. Mas então vamos falar disso, né? Como é que eu avalio a minha vida? Como é que cada um avalia a sua própria vida? Os critérios que nós usamos são critérios bem diferentes desses que João dá para a gente. Eu olho para mim e digo assim, sou crente? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou de Cristo? Será que eu sou vivo espiritualmente? Bom, eu vou na igreja. Eu sou membro, fiz minha profissão de fé. Né? Participo da escola dominical, dos cultos, trabalho na igreja, sou envolvido com as atividades, leio minha Bíblia. Então a gente começa a procurar práticas ligadas àquilo que nós chamamos do nosso universo religioso. Mas o curioso é que João diz que a grande marca de vida ou de morte é a qualidade dos relacionamentos. E é interessante que ele fala, ele não diz, eu sei, nós sabemos que as pessoas passaram da morte para a vida, porque elas, não é assim que ele diz. Ele diz na primeira pessoa, já reparou isso? Ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então esse é um desafio muito grande e muito incômodo para nós. Muito incômodo para nós. Mas então vem o versículo 15, em que João diz, todo aquele que odeia ser um assassino, ele fala, ufa, tá bem, estou livre, porque afinal de contas eu não chego a odiar ninguém, né? Não é odiar, não é exatamente odiar. Simplesmente eu não gosto muito, tem minhas diferenças, minhas broncas, mas odiar é um negócio muito feio, não é? Odiar é uma coisa assim muito odiosa, muito terrível. Mas se você observar bem o contexto, o que ele está querendo dizer com odiar não é você ter vontade de matar fulano de tal. Observe bem o contexto da passagem e você vai entender que está muito claro que ele não está falando que ódio é a vontade de esganar o outro. Ele está dizendo que o ódio é não amar. Não amar.
Ele usa a expressão ódio nesse ponto, mas tanto antes como depois, ele não fala que você tem vontade de matar, tem vontade que fulano tal morra. Não é isso. Ele simplesmente diz, por exemplo, se você vê um irmão passando necessidade, não estender a sua mão para ele, você não está vivendo com o amor de Deus. No conceito bíblico, o ódio não é o que fazem apenas, né? Isso é o extremo, o que fazem os grupos extremistas. No conceito de Jesus, ódio é não viver no nosso relacionamento aquilo que Cristo nos deu a condição de viver, que é o amor. No capítulo 5 de Mateus, quando Jesus fala sobre o homicídio, lá no Sermão do Monte, Jesus diz que aquele que não ama seu irmão, aquele que odeia seu irmão, é assassino. Então não é preciso matar com as mãos. Basta não transmitir vida com o coração, com as suas práticas, com os seus atos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é um diagnóstico da nossa vida. Se nós estamos caminhando para um quadro de parada cardíaca, se nós estamos com a nossa vida se deteriorando e isso afetando diretamente as relações das pessoas que estão à nossa volta. Irmão, irmã, não existe marca maior da vida de Jesus Cristo que o amor dele pelas pessoas. O amor dele pelos seus amigos, como ele falou, eu não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos. Ele mesmo diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E o seu amor pelos seus inimigos, quando ele ensina os seus amigos a fazer aquilo que os nossos irmãos perseguidos têm feito, estranhamente, no conceito humano, que é exatamente o que Jesus falou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Senhor amou os seus inimigos, os seus perseguidores, e ele fala isso claramente numa das suas palavras ditas na cruz, quando em oração ele pede a misericórdia de Deus, do Pai, para os seus executores. Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm clareza do que estão fazendo, eles não entendem o que estão fazendo. O Senhor Jesus mostra isso para mim e para você, a necessidade que nós temos de andar como Ele, de viver como Ele. Então, odiar no conceito de Cristo não é querer a morte do outro, mas é simplesmente privar o outro do amor de Deus, que é dado por Deus a nós para ser transmitido no nosso relacionamento. Mas a gente precisa encarar a grande dificuldade. A coisa mais difícil do mundo, a coisa mais difícil da vida, é cultivar, manter relacionamentos profundos, relacionamentos leais, relacionamentos duradouros. Essa é a coisa mais difícil da vida. Sabe por quê? Sabe por que isso é muito difícil? Porque o outro atrapalha muito. O próximo é sempre complicado. O próximo é sempre problemático. Seja o próximo mais ou menos próximo, ou o próximo colado da gente. O próximo é uma complicação. É assim que a gente pensa, não é? É difícil. Você já reparou isso? Não sei se o seu sentimento é esse. Quando você tem um conflito com alguém, eu falo isso, desculpa, estou falando você, mas eu devo dizer eu, porque eu estou externando aqui o meu sentimento, tá? Quando se tem um conflito com alguém, a primeira coisa, pelo menos que me vem ao coração,
é exatamente a culpa do outro no causar daquele conflito. O que o outro me fez, ou o que o outro fez ou deixou de fazer, que causou aquela circunstância. Pelo menos é o que vem no meu coração. Dificilmente a primeira preocupação, quando há uma crise, quando há uma briga, quando há uma discussão, é eu pensar, o que eu fiz para isso acontecer? A nossa tendência é sempre pensar na culpa do outro. Essa é uma expressão que se faz na memória do Jean-Paul Sartre, quando ele diz: o inferno são os outros. O inferno são os outros. Nós temos essa concepção. Então é uma grande dificuldade mesmo. Sempre vão existir desgastes nos relacionamentos. Sempre, maiores ou menores. Não existe relacionamento que ao longo da caminhada não se atritem e não causem desgastes. Desgastes com os cônjuges, entre os cônjuges. Desgastes entre os familiares, os parentes da mesma casa, ou aqueles que são ligados por laços de sangue, mas vivem em casas diferentes. Desgastes entre amigos. Não existe relacionamento que não passe por um processo de desgaste. Não existe. Não existe. Nós precisamos encarar a vida com muita realidade. Eu e você precisamos nos lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo foi dado para nós, não para nós vivermos o Evangelho aqui nesse momento. O Evangelho de Cristo foi dado a mim e a você para nós vivermos os valores de Jesus Cristo quando a coisa pega. A coisa mais estranha é que Jesus Cristo quer que nós vivamos a vontade dele exatamente nas circunstâncias em que a gente menos tem vontade de viver a vontade dele. Porque quando a temperatura sobe, quando a cabeça vai explodir, o que a gente pensa é dar vazão à nossa raiva. De alguma forma diferente. A vazão à nossa raiva pode ser com hipertensão, com violência, pode ser com silêncio, se fechando, pode ser sabotando o relacionamento. Porque quando a crise acontece, a nossa vontade inicial não é fazer aquilo que Cristo faria se estiver no nosso lugar, ou aquilo que Cristo quer que a gente faça e nos dá as condições de fazer. Essa é a grande dificuldade. E o ambiente dos relacionamentos, a vivência dos relacionamentos, é o ambiente mais difícil de se viver. É o ambiente mais difícil de se viver. Família é um ambiente muito difícil. Ontem, e hoje, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Ontem nós tivemos o simpósio da família, e isso nos provocou bastante, mexeu bastante conosco. E isso perdurou para hoje. Então, algumas conversas que eu tive, a gente estava falando sobre isso mesmo. Como é difícil, mas é exatamente, querido e querida irmã, na vida real que o Evangelho vale. Falar uma coisa que talvez possa te surpreender, mas o Evangelho na Bíblia não vale. O Evangelho guardado num livro não vale. O Evangelho guardado no livro é relíquia. O Evangelho que vem deste livro sagrado, santo para nós, é o Evangelho para ser vivido. E ele é vivido na selva do dia a dia. O Evangelho é vivido na dificuldade. É vivido no meio do nosso temperamento ruim. O Evangelho, o amor de Jesus Cristo, é para ser vivido por gente difícil como eu e você. O Evangelho de Jesus Cristo não foi dado para ser vivido por anjos. O Evangelho de Jesus Cristo foi dado para ser vivido por pecadores e pecadoras. Seria uma tolice divina e uma maldade divina, duas palavras que não combinam, né? Deus é bom, Deus é sábio, as pessoas que não combinam.
mas seria uma tolice divina, uma maldade divina, nos dar alguma coisa que é impossível de ser vivida na vida prática. O Evangelho é dado para mim e para você. Irmão, irmã, falar isso e ouvir isso devia ser algo para me dar pulos de alegria. O Evangelho foi dado para mim e para você. Nós somos privilegiados. Ele nos foi dado como recurso de Deus para mudar a nossa vida e para nos ensinar, não só nos ensinar, mais do que nos ensinar, nos capacitar para viver segundo o reino de Deus na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, na fé e de sangue. O Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Eu diria algo mais radical ainda, que Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós possamos viver uns com os outros. Paulo fala isso em Efésios, quando ele diz, ilustrando o conflito que havia espontâneo entre judeus e não judeus. Paulo diz assim: pelo seu sangue, Jesus Cristo derrubou a barreira de separação e dos dois fez um só. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que eu possa viver com você, meu irmão vascaíno. Eu sempre faço a brincadeirinha aqui, não é? Jesus Cristo derramou o seu sangue para que você possa conviver com a pessoa difícil com quem você está dividindo a vida. Jesus Cristo deu o seu sangue para que eu e você saibamos perdoar o outro, saibamos ceder a nossa vontade para o bem do outro. Jesus Cristo derramou o seu sangue, irmãos e irmãs. Jesus Cristo não nos deu apenas uma instrução. Não foi só uma instrução que Ele nos deu. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para nos harmonizar com Ele e, como consequência, vivermos entre nós essa harmonia de vidas que conhecem a Deus, que amam a Deus, que andam com Deus. Como é que a gente deve fazer? Quais são os nossos passos, os passos necessários a serem tomados quando os nossos relacionamentos começam a se deteriorar com profundidade? Acontece algo interessante, que realmente não devia acontecer. Quando as nossas vivências com o nosso próximo começam a se deteriorar demais, e a gente fica cansado dos conflitos, a nossa tendência é entregar os pontos. É entregar os pontos. A gente perde a esperança. A gente perde a esperança. Muitas famílias se desfazem por causa disso. Muitas amizades de anos deixam de existir. Às vezes se tornam oposições, porque o relacionamento entrou num processo de desgaste e a gente perde a esperança de poder haver um retorno. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que são de Jesus Cristo não podem admitir isso. Aqueles que são de Jesus Cristo não podem se conformar em simplesmente dar um ponto final nas relações. Porque se no mundo hoje, tomando como exemplo a facilidade que hoje se tem para se desfazer casamentos. Se antigamente se casava com comunhão total de bens. Hoje em dia, se você não disser nada, você casa com comunhão parcial. A intenção é exatamente facilitar o desfazimento dos laços. Se hoje, na sociedade,
tudo aponta para o desfazer dos laços. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é assim. Jesus Cristo deu a sua vida para unir e não para separar. Para unir amigos que estão em conflito, para unir casais que estão em conflito, para unir irmãos que estão em conflito, para unir parentes que estão em conflito, para unir pessoas. Cristo deu sua vida por isso também. Nós não podemos entregar os pontos. Para isso nós temos uma comunidade cristã também, para que a gente possa repetir isso e nos apoiarmos uns aos outros, nos ampararmos em Cristo. Mas sobretudo, Jesus Cristo pode promover uma ressuscitação na parada cardíaca dos nossos relacionamentos. Já compartilhei com vocês minha experiência particular, pessoal. É um momento difícil, em que eu disse para Deus, no meu casamento, eu estava em fase terminal. Nos anos passados, eu disse para Deus, eu estou quase treinando os pontos. Mas aquilo foi um choro diante de Deus. Foi declarar diante de Deus a minha fraqueza e a minha incapacidade. E Deus foi misericordioso. Deus estendeu a sua mão quando eu disse para Ele que eu não tinha mais recursos, que eu não contava mais com os meus recursos. E eu disse assim, meio abusadamente para Deus. Disse isso mesmo, tá? Não se assustei não. Não é para dizer não, tá? Mas eu disse. Deus, agora o Senhor se vira. Porque eu não tenho mais recursos. Agora o Senhor se vira. E Deus foi se virando, né? Ele sabe se virar bem, aquela beleza. Naquele desgaste, foi até um pouquinho mesmo abusado com Deus, sabe? Mas Deus foi misericordioso. Ele tem poder. Aqueles que são de Cristo não podem se curvar diante da desesperança. Aqueles que são de Jesus Cristo não podem admitir que a morte causada por uma parada cardíaca tem a última palavra. O relacionamento pode estar praticamente morto, mas eu estou nessa de reanimar, porque Jesus Cristo tem poder para ressuscitar mortos. É importante lembrar que a fé em Cristo nos diz que Ele pode mudar os nossos relacionamentos, Ele pode restaurar as nossas famílias. Nós não fomos criados, nós não nos aproximamos para reproduzir o modelo que os fracassos têm criado. Os fracassos dos relacionamentos, estou falando de família, mas estou falando de uma forma bem mais larga, bem mais ampla, as brigas entre amigos, sócios que se tornam inimigos por questão de dinheiro. Nós temos que nos lembrar que todo esse tipo de conflito, todo esse tipo de ruptura pode ser restaurada pelo poder de Jesus Cristo. E eu não posso me sujeitar ao poder da morte, porque Jesus Cristo pode operar essa ressuscitação nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Nosso meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a não dizer está acabado. Eu te encorajo a buscar em Jesus Cristo a força necessária que Ele tem, e Ele tem à disposição de quem o busca com sinceridade, com disposição. Busca essa força de Cristo para mudar as situações. Às vezes, eu é que preciso ser mudado. E devido a fazer uma outra confidência para vocês, muito recente. Não sou muito de fazer isso não, mas acho que é muito importante a gente compartilhar algumas coisas. Essa semana eu tive uma briga em casa. Pastor, o que aconteceu? A pregação de família. Aí veio Satanás, né? Satanás nada, é Alex mesmo. Satanás
Eu já sou uma matéria-prima complicada o suficiente para não ficar botando culpa no diabo, né? E aí, tive uma discussão com meu filho. Discussão com meu filho. Eu, Alex Barbosa, fiquei 2 dias sem falar com ele. Fiquei zangado. Não foi ele que você falar comigo, não. Alex Barbosa, não foi que você falar. Aí depois de muita luta interior, né? As coisas assim, eu tive que dar o braço para você. Eu acho que ainda acho que eu estava certo, tá? Eu ainda acho que eu estava certo. Eu tive que virar para ele e falar assim: filho, eu não quero mais ficar zangado com você. Na verdade, nós não conversamos sobre o assunto. Ele perguntou: pai, você quer conversar? Eu disse: não, hoje, agora eu não posso. Agora eu estou saindo, não posso conversar. Ainda vamos conversar sobre o assunto em si, que criou o climão, né? Mas o climão não existe mais. Porque mais do que a questão, mais do que o fato em si, que criou no meu coração a ruptura, é a ligação que nós temos. Eu disse para ele: filho, eu não quero, eu estou chateado, mas não quero ficar brigado com você. É bom. É muito bom poder vir aqui pregar sobre isso e dizer para vocês que eu estou em processo de cura, em processo de tratamento. Porque é na vida diária que a gente vê o poder do Evangelho. Não é que o Alex é um cara legal. Eu sou um cara legal, sim, mas não é exatamente por isso. Tem uma boa autoestima, né? Mas não é essa a questão. Porque eu posso me achar um cara legal, mas eu tenho reconhecimento que o problema aí, a reação foi minha. Então sou eu que tenho que lidar com esse meu coração, com meu pai, meu Deus. E é assim que eu entendo que o Evangelho faz isso na gente. O Evangelho trabalha a nossa vida acima das nossas emoções. É assim que eu vejo que o Evangelho opera nas nossas vidas. A gente pode estar sentindo aquele aborrecimento, aquela coisa toda, mas o Evangelho diz: há algo mais importante que o teu sentimento, minha filha. Há algo mais importante que o teu sentimento, meu filho. Há aquilo que eu quero para você. Eu não quero que você se afunde na maneira como você está se sentindo em relação ao seu amigo, à sua amiga, ao seu irmão, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge. Eu não quero que você se afunde nisso. Eu entendo o teu sentimento. Eu entendo. O Evangelho é maravilhoso, gente. É maravilhoso porque mostra pra gente um Deus que se fez gente como nós. Como eu gosto de cantar aquela música Nas Estrelas. Veja a sua mão, não é? Nas estrelas, pessoal. O vento ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. Mas também diz que eu descobri que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Ele está aqui. Ele se fez um de nós. Ele sabe as nossas dores. O escritor de Hebreus diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O mesmo escritor diz que o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou pelas coisas que nós passamos. A diferença é que ele não tropeçou como nós tropeçamos. Mas ele entende. O salmista diz que assim como o pai se compadece do seu filho, o Senhor se compadece de nós, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos feitos de pó. Ele sabe que nós somos pó. Então o que ele quer é que a nossa vida não seja vivida ao sabor das nossas emoções. Os nossos relacionamentos não sejam construídos ao sabor do nosso próprio temperamento, mas que os nossos relacionamentos sejam transformados pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Filho Jesus Cristo, do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, irmão, irmã, a minha palavra de encorajamento a você é essa: não admita parada cardíaca nos seus relacionamentos, porque Deus não trabalha para a destruição. Deus opera para a vida.
E Deus pega aquilo que está amortecido e ressuscita. Se é o caso que você está passando, em alguma esfera dos seus relacionamentos, olhe para Deus. Lembre do que Ele quer para a sua vida. Lembre do que Ele quer para os seus relacionamentos. Deixa Ele dar um choque, uma ressuscitação na sua vida. Abre o seu coração. Pense acima das suas emoções e pense no valor que o outro tem para Deus e que foi esse outro, essa outra pessoa que Deus colocou na sua vida, no seu caminho. O outro não é o inferno. O outro é o caminho de Deus para nós. E Deus traçou a nossa vida de maneira que passasse por essas outras pessoas pela nossa posse. Eu poderia estar casado com outra pessoa, ou não estar casado, ter outros filhos, ter outros amigos, estar em outra igreja, mas Deus dirigiu, fez o caminho dele para mim, de maneira que eu passasse por essas pessoas que fazem parte da minha vida hoje. E Ele está nesse negócio. Na sua vida se processa da mesma maneira. Deus traçou os caminhos da sua vida para cruzar com as pessoas com quem você se relaciona. Essa gente difícil, problemática, complicada. Estou curioso que lá de lá também pensa a mesma coisa a nosso respeito. Né? Pensa a mesma coisa a nosso respeito. Esse fulano de tal, esse Alex complicado, problemático. Eu acho que eu sou um cara legal, mas para outras pessoas eu posso ser problemático. Então a primeira coisa é essa. Não admita a parada cardíaca como o prelúdio à iminência da morte cerebral. Abre teu coração, deixa o Senhor Jesus operar dentro da tua vida e na tua casa. Segundo passo importante. Uma vez que você abre a tua vida e vai experimentando essa reconstrução divina no seu lar, nas suas amizades, nas suas relações fraternas, não deixe de cuidar da sua saúde espiritual. Assim como uma pessoa que passou por um momento tão crônico, precisa mudar seus hábitos de vida, precisa deixar de ser sedentário, precisa cortar o açúcar e a gordura da sua dieta, precisa inserir brócolis na sua refeição. Isso aqui do Dória é aquele folclore de brócolis, né? É o exemplo da verdura que ninguém gosta. Eu diria para alguns até giló, né? Inserir giló, né? Na sua dieta, dobradinha. Não, dobradinha não faz parte da dieta de quem passou por uma parada cardíaca. Mas é preciso mudar hábitos. É preciso mudar hábitos de vida de forma muito intensa, muito radical. Quando se atinge essa situação limite na vida, mais do que fazer o coração voltar a bater, é fundamental mudar totalmente a maneira de viver. Parar de arrumar justificativa e adotar definitivamente os hábitos que vão nos manter vivos. Os relacionamentos se mantêm vivos por longo tempo, pela vida inteira, na medida em que nós cuidamos de desenvolver hábitos que vão preservar os relacionamentos. Hábitos pessoais, hábitos dentro do meu coração. E aí a gente não precisa nem discorrer sobre o conjunto de ferramentas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento que Deus tem nos dado. Hábitos também na inter-relação com o próximo. Nós precisamos parar de ficar justificando. No domingo passado o reverendo Ivo falando sobre perdão, ele usou uma expressão que me chamou tanta atenção que depois eu vim aqui para encerrar o culto e falei sobre isso. Mexeu muito comigo, muito importante. Nós temos que parar de ficar refletindo, pensando se vamos usar o método de Deus ou não para nossas vidas. Temos que parar com esse negócio de ficar pensando se vai dar certo se eu fizer isso. Isso é só pretexto. Isso é autossabotagem. São técnicas inconscientes para a gente ficar adiando indefinidamente a decisão de tomar, de resolver, de agir sobre o problema real, de enfrentar o problema real. É igual a necessidade que uma pessoa que passou por um problema de saúde cardíaca muito sério e precisa largar o sedentarismo, precisa mudar os hábitos,
precisa arrumar tempo para fazer caminhada e para ir para a academia e fica dizendo que tem que trabalhar, que não tem tempo para isso. A gente faz isso na nossa vida, a gente fica refletindo. Não, mas se eu falar assim, fulano e tal vai agir dessa maneira. O Evangelho não dá espaço para isso. O Evangelho é para você viver e não para cobrar para o outro viver. O Evangelho foi dado a você, para que você viva, para que você ponha em prática. E não para que você cobre que o outro viva. A gente tem que ficar parando, tem que parar de ficar dando essas justificativas. Ah, mas se eu fizer isso eu vou sofrer, eu vou me magoar, vou ser magoado. Irmãos, talvez você não tenha feito isso, tenha agido do jeito que você está refletindo e a sua vida chegou no ponto que chegou. De tanto refletir, de tanto adiar a atitude decisiva que tem que ser tomada, de tanto ficar argumentando com Deus. É tempo de parar com isso. Nós precisamos abandonar os nossos pretextos. A gente precisa abandonar o sedentarismo, entrar no esforço da atividade física, que é fundamental. Cansa sim. Eu gosto de caminhar em volta do Maracanã. E o pessoal tem vários grupos de caminhada. E cada grupo tem uma camiseta com alguns dizeres, né? Então achei genial uma frase que dizia assim: andar cansa muito, sofá mata. Achei genial. Achei genial, é isso mesmo. É isso mesmo. Abrir mão do relacionamento cansa, dá trabalho. Mas não fazer isso mata. Destrói a família, destrói as amizades. Qual é a sua escolha? Se cansar ou matar os seus relacionamentos? Qual é a sua opção? Nós precisamos escolher entre obedecer ou morrer. Os relacionamentos morrem entre nós porque nós hesitamos em obedecer a Deus. Essa é a grande verdade. Falo isso, repito aqui, não é pontificando para você. Porque eu sei das dificuldades. Todos nós temos problemas de relacionamento. Em alguma medida, com alguma pessoa, com algumas pessoas, maiores ou menores, terminais ou iniciais. Todos nós temos problemas. Mas eu falo essas coisas para vocês, irmãos, um grande desejo na alma, que todos nós possamos experimentar um padrão de vida cristã diferente, mais profundo, mais sério, mais consistente com Jesus Cristo, e desfrutar das riquezas que o Evangelho tem para nós. Eu quero concluir essa palavra propondo a você uma oração. É uma oração escrita. Ela vai ser projetada. Uma proposta de oração que fala a respeito de todos esses sentimentos, que essas questões que a gente tem levantado nos domingos à noite podem trazer para o nosso coração. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o caminho é árduo, a gente sabe que não é um caminho para a gente frouxa. O Evangelho é um caminho para a gente corajosa. Mas quero propor com você essa oração. Traga para a gente essa fileira de luz, Mateus, por gentileza. É uma oração, na frente dele. A cruz. Ok. Eu queria que você visse essa oração. Está comigo aqui? Então, veja só. Olhe com atenção e veja se você pode fazer essa oração no seu próprio coração. Vou ler. Meu Pai, entendo porque o Senhor me trouxe até aqui. Estou convencido de que meu coração precisa de tratamento. A tua casa é o hospital, o culto é o centro cirúrgico, a tua palavra é o bisturi. O Senhor é o médico e saber disso me traz muita segurança. Meu coração está nas tuas mãos. Só o Senhor pode curá-lo e mantê-lo saudável. Não sei o que precisa ser feito, mas confio em tuas mãos. Me achego a ti com humildade, porque nunca soube tratar no meu coração como de filho. Ele hoje tem vários problemas e a culpa foi minha.
Não usei a tua palavra como remédio. Faltei as consultas médicas para o Senhor. Fugi de muitas formas. Mas aqui estou eu, mais arrebentado do que percebia, mais enfermo do que pensava, mais machucado do que realmente sentia. Os meus olhos se enchem de lágrimas, porque sei que o pós-operatório não será fácil. Que readaptar minha rotina de vida exigirá muito de mim. Que ter hábitos saudáveis nunca foi fácil e não será diferente daqui para frente. Ter um coração novo é um recomeço, é um novo nascimento, é uma nova chance. Sei que os resultados virão por conta do que o Senhor fez e fará em mim. Mas não posso ser indiferente ao teu ato de graça. Por isso, Senhor, estou aqui. Não foi eu que escrevi essa oração. Mas isso pode representar o desejo do nosso coração. Depois nós vamos publicar isso na fanpage da igreja, para que você possa se lembrar disso. Para que todos os dias você possa acessar lá e renovar a sua oração. Mas por hora, nós podemos concluir essa oração com uma canção. Nós estamos falando ao longo desses domingos sobre ter um coração saudável. Então, que você imagine de qual canção que eu estou falando, não é? É por isso que coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Quero ter um coração igual ao teu. Então vamos, depois de ter cumprido essa oração, vamos cantar esse louvor com uma oração sincera do nosso coração. Você deve conhecer bem a letra. Então está projetado naturalmente para as pessoas que não conhecem. Mas se você conhece bem a letra, faz dela a sua oração. Fale com o Senhor com sinceridade. Vamos ficar em pé, cantar esse louvor com a nossa oração. Coração